o funcionamento do seu observatório. Talvez tenha sido o único português que teve a honra de ser convidado pela NASA para assistir ao lançamento da Apollo 13 e entrevistar os astronautas. Isto demonstra o quanto a NASA admirava o seu trabalho. Meu irmão teve muitas dificuldades, uma guerra pegada, com muitos departamentos, com muita gente, provavelmente porque havia uma inveja enorme à volta dele. Quem podia fazer, não fazia, mas não queria que ele fizesse. Talvez a prova mais importante que eu tenho registada com esta data de 1975, dirigida ao meu irmão, seja uma fotocópia desta carta em que a certa altura o articulista da NASA diz: o seu governo é muito feliz por ter alguém com tanta competência e dedicação a obter o desenvolvimento técnico e o sucesso. Os nossos parabéns. Gostaria agora de voltar uma série de anos para trás, à sua meninice. Ele tinha talvez 9, 10 anos, quando se lembrou de voar. Era uma coisa que o apaixonava, logo de miúdo foi a aviação. E a grande dificuldade que nós tínhamos, basta ver a idade que ele tinha, era arranjar qualquer coisa que servisse de asas. Descobrimos umas chapas grandes, relativamente grandes, algumas empenadas, endireitamos o melhor que pudemos e com umas ripas seguramos essas asas. Ele amarrou-se a elas. Eu fiz o possível por fixar-lhe bem os pulsos e os braços a um lado e outro desta vara de madeira transversal, e a nossa casa tinha um pequeno morro ao lado que servia normalmente para a agricultura, mas que no dia dessa experiência estava livre, tinha sido lavrado, estava livre. Fomos lá para cima e esperamos um bocadinho de vento a subir essa encosta, e quando ele viu que estava a fazer bastante força para segurar as asas, inclinou-as o suficiente para deixar de ter tanta resistência, correu e mal tinha dado uns 10 ou 15 passos, a asa teve área suficiente para a sustentação, ele descolou, naturalmente sem qualquer comando, e os pés não tocaram mais no chão, e ele vem em voo rasante, tendo que aterrar de cara e de peito, porque as mãos estavam presas nas asas.
Felizmente que o terreno tinha sido lavrado há pouco tempo e ele, o mais que ficou foi bastante sujo de terra, porque a cara fez de trem de aterragem e o peito, e foi uma grande risota, um grande encanto, porque tinha tido a sensação do que era estar pendurado uns centímetros do chão, mas que naturalmente era uma sensação nítida de voar. De outra vez, nos Açores são utilizados uns pequenos armazéns exteriores para guardar o milho. O milho, depois de apanhado, é desfolhado em parte e depois é colocado em cima um do outro numas armações que nos Açores chamam de granel. Estas armações são suficientemente altas, tomam a altura de um primeiro andar, por consequência 7, 8 metros, e no dia em que o pessoal estava a tirar uma grande parte da folhagem das maçarocas, havia digamos, uma boa almofada no chão, e ele lembrou-se que seria a altura de experimentar um paraquedas. Fomos os dois a correr buscar um guarda-chuva muito grande que lá existia em casa. Ele subiu pela armação do granel, que ainda estava vazia, e por consequência fomentava um bom escadote, e toda aquela gente estupefacta, preocupada, mas ele não se deu por achado. Chegou lá acima, abriu o guarda-chuva, formou o salto e mandou-se cá para baixo. E não há dúvida, ele veio de paraquedas, ele era muito leve e o guarda-chuva era bastante forte, e ele veio cair de uma forma assaz violenta sobre a folhagem e, graças a Deus, não lhe aconteceu nada. Naturalmente que muitas pessoas lhe poderiam perguntar, então, mas não havia ninguém que os impedisse de fazer esses trabalhos, essas graças? Na realidade, nós sabíamos que os nossos pais e avós não estavam muito pelos ajustes nestas experiências, e naturalmente que a juventude tem que furar para conseguir realizar os seus sonhos, embora muitas vezes sabendo que são disparates. Meu irmão e eu fazíamos o possível por que estivessem todos de fora ou suficientemente afastados para, num ápice, fazermos estes ensaios. Eu recordo-me que uma vez, mais ou menos por essa altura, ele devia ter os seus 9 anos, e numa das prospecções que tínhamos feito ao sótão, tínhamos descoberto uma caixa, era uma caixa assim, um estojo muito bonito, e dissemos logo aquilo cá para fora. Abrimos a caixa e vimos um aparelhómetro muito estranho. Para mim não era nada, mas o meu irmão, como já nessa altura gostava muito de ler, eu ainda estava no início da instrução primária, nessa altura o meu irmão já tinha acesso a uma série de livros do meu avô, e já tinha visto que na parte elétrica, na secção ligada a eletricidades, havia umas bobinas chamadas Romkorf, que geravam uma tensão muito elevada e inclusivamente muito perigosa. E tinha visto que os livros dedicados a essa matéria, a bobina Romkorf era muito semelhante ao que estava dentro daqueles estojos. Cheio de medo, mas com uma curiosidade imensa, esperamos que o meu avô viesse e fomos perguntar para que servia aquela máquina. O meu avô ficou logo um pouco confuso, um bocado surpreendido, porque quase que já não se lembrava, talvez, da máquina, porque estava guardada há muitos anos no sótão, e disse-lhe: olha, isto é uma máquina de eletrochoque. Então, mas para que é que isto serve? Perguntou o meu irmão, com os seus olhos azuis, com a sua curiosidade
nítida, estampada naquela pequenina cabeça. O meu avô lá explicou que era para certas doenças, que fazia muito bem a aplicação dos choques. E ele, que estava mais interessado em saber como aquilo funcionava, quis saber como é que aquilo era aplicado. Então o meu avô, com toda a paciência, foi explicando: isto é assim, isto tem estes elétrodos que a pessoa pega na mão e na outra mão, e depois tem este regulador que se põe de início nesta posição, e depois da máquina estar a funcionar, vai-se avançando até a pessoa sentir o choque e poder fazer os tratamentos. Claro, esta parte já estava definida, o meu irmão já estava sapiente do que ia acontecer, mas precisava de saber a fonte de energia. Ora, nós não tínhamos corrente elétrica, e mesmo nessa época em que o meu avô experimentava essa máquina de eletrochoques, o que se utilizavam as pilhas de Leclanché, que também fomos descobrir no sótão, não sabíamos o que era aquilo, mas o meu avô lá explicou que aqueles vasos de vidro com aqueles elétrodos lá dentro faziam uma pilha de Leclanché, e quando eram colocadas em série umas com as outras, obtinha-se tensão suficiente para pôr as coisas a funcionar. O meu irmão achou aquilo muito interessante, mas por outro lado o meu avô não avançou mais sobre a construção das pilhas, nem na maneira de as pôr a funcionar, de maneira que o assunto ficou por ali arrumado, provavelmente para o meu avô, mas o meu irmão é que não se deu por achado. Nós sabíamos que o meu avô tinha uma lanterna elétrica que ele utilizava nas emergências e que nunca nos deixava mexer, porque estava sempre à espera que as pilhas estivessem em condições de poder ser usadas. O que é certo é que ele saiu para ver os seus doentes, e o meu irmão foi à lanterna, desatarrachou, tirou-lhe as pilhas, colocou-as todas em série e ligou 2 fios aos terminais da máquina de eletrochoque para ver se a coisa funcionava. E não há dúvida que, depois de uma série de malabarismos para fixar as pilhas, porque elas escorregavam, etc., lá se conseguiu arranjar uma maneira de as fixar, e a máquina ficou a funcionar. Dizia o meu irmão: bem, isto está a zenir, é sinal que deve estar a funcionar, agora é preciso agarrar aqui nestes elétrodos para saber se isto dá o choque. Aí não achei graça nenhuma, porque ele estava a olhar para mim. Digo-lhe eu assim: então, pegas aí e eu ligo a pilha. Dizer: não, pegas tu aí, que eu é que sei da máquina, que é para tal. Bem, nesta história pegas tu, não pego eu. O que é certo é que ele